Em Godzilla e Kong, o Novo Império, nós vimos o Rei dos Monstros atingindo o ponto mais alto de sua evolução no Monsterverse até o momento. Não é à toa que essa nova transformação acaba recebendo justamente o nome de Godzilla Envolver. Porém, após o desfecho da trama, muitos fãs acabaram se perguntando se essa nova forma do lagartão ela será mantida daqui pra frente ou se a gente vai ver ele mudando novamente de aparência nesse próximo filme. Afinal, já foi sim confirmado com uma nova sequência de Godzilla e Kong. Dessa vez com uma trama muito mais focada no Rei dos Monstros. Ou seja, galera, esse seria o cenário perfeito para apresentar mais uma transformação do Godzilla. E vai logo se preparando, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que isso realmente deve acontecer. E quem confirmou isso não é qualquer pessoa não, é alguém que tá ligada ao próprio Monsterverse e que inclusive trabalhou no Godzilla e Kong The New Empire. Acredite se quiser, mas parece que o que vimos nesse último filme é apenas uma pequena fração de uma nova transformação do Godzilla. E esse novo patamar dele será apresentado na próxima parte dessa franquia. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, então faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. O Godzilla da Legendary, ele tem mudado constantemente de forma de um filme para o outro. Basta acompanhar atentamente cada parte dessa franquia para perceber a mudança na aparência do lagartão. Algumas delas a gente consegue ver que são bem sutis e quase não dá para notar, só que outras não tem como não notar. E no caso dessas mudanças que são mais leves e que quase ninguém acaba percebendo, eu me refiro justamente às placas dorsais nas costas do Godzilla. Quem tem um olhar mais atento consegue ver que elas ficam crescendo e ficando cada vez mais volumosas desde o primeiro filme que foi estrelado pelo lagartão lá em 2014. Mas também existem os casos onde a aparência do Godzilla ela acaba mudando consideravelmente. Esse é o caso que vimos, por exemplo, no King of the Monsters. Nesse filme, o Godzilla ele acaba tendo que enfrentar um dos seus rivais mais poderosos de todos, o grande Rei Ghidorah. Então é claro que para vencê-lo, a forma básica do Godzilla, ela não seria o suficiente. E é por isso que no final do filme, a gente vê ele atingindo o seu modo termonuclear, que basicamente é uma versão da Legendary do Burning Godzilla. Nessa transformação, o Rei dos Monstros acaba ficando inteiramente coberto de fogo, adotando uma coloração alaranjada. Eu, inclusive, gente, acho essa uma das aparências mais da horas do Godzilla que ele já teve dentro desses filmes da Legendary. É de verdade uma pena que ela acabou durando tão pouco nesse segundo filme do lagartão e nunca mais acabou sendo utilizado dentro da franquia. É bem verdade que em Godzilla e Kong, o Novo Império, a gente até viu algo que acabou lembrando um pouco esse modo termonuclear do Rei dos Monstros. No caso, eu tô me referindo a uma cena que acontece bem no começo do filme, quando o Godzilla ele fica sobrecarregado após sugar toda a radiação de uma usina nuclear. Se repararmos bem, dá pra notar que ele fica com uma aparência quase que idêntica à do Burning Godzilla, com a diferença de que a coloração em sua volta ela se mantém azul e não laranja. Mas isso pode se explicar justamente pela diferença dos tipos de energia que acabaram sendo absorvidas pelo Godzilla antes dele adquirir essas duas formas. Sem falar que no caso da transformação que a gente acabou vendo lá em King of the Monsters, ela só acontece depois que o Godzilla ele absorve parte do DNA da Mothra que se sacrifica no final do filme. Então isso pode explicar o motivo do lagartão não ter voltado para aquela sua aparência. Dito isso, em The New Empire a gente volta a ver o Godzilla mudando de forma. Nesse filme, depois de atingir esse modo sobrecarregado que eu acabei de citar, o lagartão ele vai até o covil de Tiamat para derrotá-lo e absorver a energia que havia naquele local. Acontece que ali ficava justamente a maior concentração de radiação eletromagnética do planeta. Essa energia seria fundamental para o Rei dos Monstros atingir a próxima etapa de sua evolução, recebendo assim então o nome de Godzilla Envolver. Nessa nova forma, o lagartão ele passa a ter uma tonalidade rosa neon em volta do seu corpo. O próprio raio atômico que é disparado pela sua boca também fica diferente, saindo da clássica cor azul para uma nova coloração rosada. Mas as mudanças elas não param por aí não. Vemos também grandes alterações físicas no Godzilla. Agora ele possui braços claramente mais longos e seu porte físico também parece ser diferente. Sabe aquela barriguinha saliente que o Godzilla tem lá nos últimos filmes? Pois é, aqui em The New Empire ela literalmente some após ele atingir esse modo Envolver dele. A gente pode dizer que o Godzilla ele fez uma bariátrica atômica após atingir essa nova forma. Outra diferença que fica nítida nessa nova skin do Rei dos Monstros é
as suas placas dorsais, que agora aparentam estar em carne viva e brilham quase que o tempo todo. Isso sem falar na própria pele do Godzilla, que nessa transformação adota um tom mais cinzento em vez daquele marrom escuro de antes. E todas essas mudanças no visual do Godzilla que eu tô falando aqui pra vocês, fizeram essa uma das versões de transformações mais questionáveis e odiadas da franquia. De verdade, gente, tem muito fã que acha incrível essa evolução, mas também tem aqueles que simplesmente odeiam de todo o coração ela. Isso acabou gerando uma expectativa em todo mundo sobre a continuidade ou não do Godzilla Envolver na franquia. Até porque a gente já viu o lagartão mudando de aparência e assim voltando ao tradicional, como foi o caso, né, do Godzilla termonuclear lá em King of the Monster. Então a mesma coisa poderia vir a acontecer agora que a trama de Godzilla e Kong, o Novo Império, foi encerrada. Embora vale a lembrança de que no final desse filme, a gente acaba vendo o lagartão ele se deitando lá no Coliseu de Roma para repousar depois daquela luta que ele teve. E como a gente pôde ver, ele ainda estava no seu modo Envolver. Então a conclusão mais lógica é que no próximo lançamento da franquia, o Godzilla ele ainda vai se manter dentro dessa forma. Esse é o pensamento que a gente que é fã logo vai ter de primeira. No entanto, parece que as coisas elas não vão rolar assim não. Pelo menos de acordo com o que disse uma pessoa diretamente ligada ao Monstroverso da Legendary. No caso, eu tô me referindo ao Jared Krinsky, que é o design de efeitos visuais do Monsterverse, que acabou dando uma entrevista recente ao Kaiju Unit. E segundo essa fonte, existe algo novo reservado para o Godzilla nesse próximo filme. Jared afirmou ainda que o Godzilla Envolver é uma transformação intermediária e que os efeitos da nova energia absorvida pelo lagartão ainda não atingiram seu auge. Basicamente é como se o Godzilla tivesse despertado daquela sua hibernação nas geleiras do Ártico antes do que o necessário. Ou seja, ele estava se transformando, mas precisou interromper o avanço da sua evolução para resolver os problemas que tinham surgido ao longo do filme. Sendo assim, ainda veremos a verdadeira forma do Godzilla ao absorver completamente essa nova radiação que ele encontrou lá no covil do Tiamat. E a tendência é que isso ocorra já no próximo filme, já que teremos uma trama muito mais centralizada no lagartão. É bem verdade que isso não significa que a forma final do Godzilla terá uma aparência tão diferente assim do seu modo Envolver. Até porque essa nova forma dele que vimos em The Empire já era decorrente à energia que ele absorveu lá no covil do Tiamat. Embora o Rei dos Monstros não tenha conseguido completar sua evolução. Mesmo assim, gente, essa é uma brecha perfeita para que a Legendary dê ao Godzilla uma nova aparência. Talvez até mesmo com uma nova coloração para o seu sopro atômico, quem sabe? Até porque a cor rosa que foi introduzida nesse último filme, ela acabou não sendo tão aprovada assim pelos fãs do lagartão. Teve uma galerinha que acabou ficando bastante incomodada. Então não iria me surpreender se os produtores do próximo filme alterassem esse detalhe usando essa desculpa de que o Godzilla Envolver era apenas uma transformação temporária pro que estava por vir. Então a forma final dessa evolução poderia mudar o tom do raio, sei lá, para um tom mais roxo escuro, ou quem sabe alterar a cor para algo que combine muito mais com a personalidade desse novo Godzilla. Embora eu também não descarte que eles façam mudanças físicas no visual do Rei dos Monstros. Quem sabe talvez em uma próxima evolução do Rei dos Monstros a gente possa ver ele adquirindo, sei lá, asas, quem sabe. Imagina só o quanto isso seria incrível, até porque a gente já viu uma pintura rupestre que acaba mostrando o Godzilla com asas. Esse Godzilla voador que a gente viu nessa pintura rupestre poderia muito bem ser adaptado para fazer com que o Rei dos Monstros enfrente um próximo adversário que voasse igual ele, para assim ficar tudo de igual para igual. E eu não tô levantando isso por acaso não, pessoal, até porque existe uma grande expectativa de introduzir o Destroyer no Monsterverse da Legendary. E esse é, para muitos, um dos vilões mais incríveis do Godzilla. Para vocês terem uma ideia, ele foi o único capaz de subjugá-lo. Então, caso eles se enfrentassem nessa nova versão, faria mais sentido o Godzilla, em uma nova transformação, ele adquirir novas coisas, como por exemplo asas, e assim fazer uma batalha incrível aérea contra o Destroyer. Esse confronto, ele teria tudo para ser o mais épico de toda a franquia. E sim, eu entendo você que tá vendo esse vídeo e fala, ah, nossa, o Destroyer, ele é muito da hora para introduzir ele agora, seria mais maneiro deixar ele pro final. Até porque para muitos esse vilão é embaçado demais, e ele poderia ser muito bem guardado pro encerramento de franquia. Porém, a gente tem que lembrar que com essa nova transformação do Godzilla, fica meio difícil pensar em um outro Kaiju que poderia rivalizar com ele sem ser o Destroyer. Galera, é só parar pra pensar, atualmente o Lagartão, ele é o titã alfa desse universo, e a única que talvez poderia enfrentar ele
sei lá, talvez fosse esse Shimu. Mas como a gente viu lá em The Empire, ela só atacou o Godzilla por conta de uma influência do Scar King. Então não existe motivo para os dois voltarem a se enfrentar em um próximo filme. Sem falar que a Shimu ela só bateu de frente com o Godzilla Envolver nesse modelo atual dele. A gente acabou de ver que essa transformação ela é intermediária, ou seja, o Godzilla vai ter uma forma ainda mais potente do que essa que a gente viu em The Empire. Porém, nem mesmo a Shimu seria capaz de rivalizar contra ele. Então, dentro desse cenário, o titã mais lógico para lutar contra o Godzilla seria, claro, o Destroyer. Para que assim a gente consiga ver um vilão que realmente coloque o Godzilla em risco. Qualquer outro adversário que venha peitar o Godzilla vai cair nesse problema que caiu o Scar King, aonde ninguém conseguia ver ele sendo uma verdadeira ameaça ou algo grande assim. Mas ok, agora eu quero saber de verdade a opinião de vocês sobre tudo isso. Você gostou de saber que o Godzilla Envolver ainda não é a forma final do Godzilla? Como é que você acha que ele vai ficar após uma transformação completa? E qual você acha que será o melhor adversário para enfrentar ele em um próximo filme? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!